Agora sim, né? Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, pessoal que está aqui presencialmente, quanto o pessoal está vendo a gente pelo YouTube. Obrigado. Gostaria de agradecer também aos organizadores desse evento pelo convite para apresentar, para conduzir as apresentações agora no período da manhã. Eu sou o Michel, sou aluno da casa aqui, eu faço mestrado em matemática pura. Meu orientador é o Rogério Fajardo. Eu sou da área de fundamentos, estudo um pouco de categorias e forcing. E hoje, nossa primeira apresentação será feita pelo professor Ruy de Queiroz, da UFPE. Ele vai nos apresentar sobre what formal equalities between rewriting paths having in common with homotopies, complexes and infinite categories. Muito obrigado, professor Ruy, por ter aceitado fazer essa apresentação para a gente. Passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. É claro que eu começo agradecendo digamos, o honroso convite, né, dos organizadores, Hugo e Ana. E devo dizer que, embora seja um encontro de teoria das categorias, eu não vou falar apenas ou diretamente ou única e exclusivamente sobre categorias propriamente, mas está aqui no título, um título um tanto quanto comprido, né? Mas o meu propósito é, de fato, mostrar um pouco das pontes, né? Outra coisa, desculpe, I was gonna speak in English if you don't mind, because maybe there are people who don't, understand Portuguese. So let me switch to English, if I may. So thanks again to the organizers for this invitation. And as I was saying in Portuguese, I'm not going to speak only about categories or deeply about categories technically, but I'd like to draw the attention to some bridges that a certain formalism of intuitionistic type theory and its derivatives and its variations have brought to the constructions of links between what I put in the title, quite a long title, rewriting paths, rewriting terms, I have to say, and geometric concepts like homotopies and complexes and infinity categories. So I intend to try and of course I'm not assuming that everybody is familiar with this so-called homotopy type theory, and I'm going to say a few things about the motivation, the origins, and why this formalism, not just because of the formal aspects itself, but especially because of its interpretations into this more abstract areas of mathematics, like homotopy theory, infinity categories, and so on. And where are the connections? Why? And why is it useful? So let me begin by quoting the announcement of this so-called Rorschach Prize in Logic and Philosophy, which is given by the Royal Swedish Academy of Sciences. It was exactly my motivation to show the importance of this approach to formalizing intuitionistic logic or intuitionistic arithmetic that led to this so-called homotopy type theory. So let me read you a little bit about this. Rorschach
which is somebody who left some money. I don't know if everybody is aware of this. This Swedish logician left some money to give prizes to areas which were not contemplated by the so-called Nobel Prize, which was logic, philosophy, music, and arts, if I'm not mistaken. So Rorschach saw beauty in logic and philosophy, as well as mathematics, art, and music. This year, the prizes are being awarded to two Swedish logicians, a Russian mathematician, a Belgian artist, an architect, and a Hungarian composer. The prize is 400,000 Swedish kronas per category. But anyway, what really interests us is in the area of logic and philosophy, the prize was given to David Pravits from Stockholm University Department of Philosophy for proof theoretic normalization in natural deduction, and Per Martin Löf, which is the author of this formalism called intuitionistic type theory, or sometimes called constructive type theory. Oops, sorry. So this is a kind of a brief statement of the reasons why these two logicians were awarded with the prize. But then logic is study of what makes some arguments or inferences valid and others not. Dag Pravits and Per Martin Löf from Stockholm University are emeritus professors of theoretical philosophy and logic, respectively specialized in proof theory and constructivist philosophy of mathematics. They are both members of the Royal Swedish Academy of Sciences and have been nominated by scholars all over the world. Dag Pravits' doctoral thesis from 1965, in which he presented reduction to normal form to natural deduction, quickly became a classic that is still viable today. A proof in normal form has a clear structure, which makes it possible to determine important properties of proofs. Natural deduction is a system of simple rules for how to arrive at particular conclusion from given premises, and now plays a central role in modern verificationist philosophy of language. Initially, Per Martin Löf also worked in proof theory, cooperating closely with Pravits. In the 1970s, he created a constructive version of type theory, a formal language in which it is possible to express constructive mathematics. Here, a proof of a mathematical statement can be regarded as a program for verifying the statement. Constructive type theory also functions as a powerful programming language and has had an enormous impact in logic, computer science, and I would like to emphasize these last two words, recently, mathematics. And to my understanding, this points to this connection between logic and homotopy theory, and there's these other areas which are closely related, such as infinity categories, groupoids, and abstract higher algebra. So by introducing, back in 1970s, in the beginning of 1970s, in fact, the first version came out in 1971 as a technical report from the philosophy department in Stockholm University. It's a framework in which a formalization of the logical notion of equality via the so-called identity type, Martin Löf's type theory allows for a surprising connection between term rewriting, geometric concepts such as path and homotopy. The impact in mathematics has been felt more strongly since the beginning of Vladimir Voevodsky, the late Vladimir Voevodsky, program on the Univalid Foundation of Mathematics around 2005, joined by Steve Audi, the author of this textbook in category theory, published by OUP, in building an approach referred to in 2007 as homotopy type theory. What was behind the
the motivation of Voevodsky to look at this formalism and see that the interpretation can help formalize this so-called isomorphism invariance principle. This I quote from a talk by Voevodsky. One of the keystones of contemporary mathematics is the so-called isomorphism invariance principle. For any statement P about X and any isomorphism, X is isomorphic via phi to X dash, there is a statement P phi about X dash such that P holds if and only if P phi holds. The equality problem in formalizations comes in part from the fact that when one encodes X and X dash, the isomorphism is lost. There is more to the equality problem than isomorphism invariance. Equality is a good notion for elements, individuals, but fails for collections. Isomorphism is a good notion for collections, but fails for collections of collections. So this leads to a theory of iterated n equivalencies, which are the correct replacements for such iterated collections. This is from a talk in 2006, which is quite interesting too. When I recall that I was at Stanford for a year visiting Stanford, and I saw an announcement by somebody who was not known to my, I was then working in type theory, but I had never heard of Voevodsky because he's somebody from homotopy theory. He won a Fields Medal in the area of homotopy theory. And he was giving a talk in the math department. I was visiting the philosophy department, and he was to give a talk on what he then called homotopy lambda calculus, which I found it quite interesting, but I could not make it. I had something else to do at the time of his talk. It was exactly in 2006 when he gave this talk in Stanford. And what is this? Why is this impact of intuitionistic type theory felt more strongly after Voevodsky participation or engagement in this process? And I quote from Michael Schulman's paper in 2019. It's called a high-level homotopy type theories. It would be a high-level language for invariant mathematics. Then invariant is the key word here. The invariance, isomorphism invariance principle. Homotopy type theory is a high-level abstract framework for working with sameness. And this is a kind of a key word here, sameness. Sameness. Two groups are the same if they are isomorphic. Two topological spaces are the same if they are homeomorphic. Two categories are the same if they are equivalent. Two sets are the same if they have the same extension. Two mappings are homotopically the same if one can continuously deform into another. We could add, and then I would add here to make this connection via this formalism of intuitionistic type theory, that two lambda terms are the same if they are convertible. And convertible means there is a path, a rewriting path between the first and the second. So the sameness is really what one can say is the logic behind homotopy type theory, is a formalism to deal with sameness, but sameness in almost like any level, so to speak, because it then will allow for this iterated equality or iterated theory of equality. Of course, everybody knows this about this joke, mathematics joke about the cup and the donut. An often repeated mathematical joke is that topologists can't tell the difference between a coffee cup and a donut, since a sufficiently
pliable donut could be reshaped to the form of a coffee cup by creating a dimple and progressively enlarging it while preserving the donut hole in the cup's handle. So basically, topological sameness is defined by this homeomorphic equivalence. What really drove people to think about and to realize was this formalization of intuitionistic mathematics with the so-called identity type, and made people realize that that structure given by the identity type really reveals a so-called structure of groupoid, which is important in this area, linking groups and topological spaces. In modern mathematics, it's common to study a category by associating to every object of this category a simple object that still retains sufficient information about the object of interest. Homotopy groups are such a way of associating groups to topological spaces. That link between topology and groups lets mathematicians apply insights from group theory to topology. Again, from Wikipedia, the observation about calculation of fundamental groups says that homotopy groups are used in algebraic topology to classify topological spaces. The first and simplest homotopy group is the fundamental group, which records information about loops in a space. Intuitively, homotopy groups record information about the basic shape or holes of a topological space. Topological spaces with different homotopy groups are never equivalent, homeomorphic. But topological spaces that are not homeomorphic can have the same homotopy groups. That's why it seems to be that homotopy groups seems to be rather fundamental in this search for a sort of a reasoning about sameness. But calculation of homotopy groups is in general much more difficult than some of the other homotopy invariants learned in algebraic topology. And what I'd like to mention to you, and perhaps to give you a kind of hints on why this formalism of intuitionist type theory with type theory, which is called homotopy type theory, can perhaps give a contribution to make it easier, or perhaps a little less difficult to calculate, not just because of the notation that it gives, but also because, and mainly because of the interpretation between the notation and the geometric interpretation. And with that, we have tried, then using the formalism and the interpretation into these fundamental groups to calculate, using the notation and so on, and the framework of several kind of classic surfaces, and trying to show how the calculation can be made a little bit less difficult, so to speak, and more, let's say, much more minimal, to perhaps formalizing into some kind of proof assistant, let's say, to make it easy to check complex proofs. This is a kind of an abstract of a preprint that is going to appear in the South American Journal of Logic, that we've documented this. These experiments in using the formalism and the homotopic interpretation of type theory. Using a natural deduction system in the Curry-Howard tradition, we demonstrate how to formalize the concept of computational paths, which are sequences of rewrites. That's where the connection is between formalism, term rewriting, and homotopies and paths, as equalities between two terms of the same type. The aim is to formulate a term rewriting system in order to illustrate how one can perform computations
within these computational paths, establishing equalities between equalities. Then going back to the so-called isomorphisms invariance principle, the iterated theories of equality. We shall proceed to use this formalism on the concept of computational paths, which is a system of term rewrites, as a tool for obtaining the results of fundamental group of circle, torus, real projective plane, Mobius strip, and all these classical surfaces. In another recent preprint, which is under review, called a computational path weak groupoid, we're using this formalism to formalize the concept of computational paths, which are sequences of term rewrites, as equalities between two terms of the same type. This has allowed us to carry out a formal counterpart to equality between paths. So because the lambda calculus is, of course, well known, the definition of equality between terms, functions, is given by a path. But then how can we reason about equality between paths, not between terms? So we have to formulate a kind of an algebra of paths. So we can then define when two paths are equal, or not equal, but the same. Again, going back to this idea of formalizing sameness. And a formal counterpart to equality between paths, which is dealt in the homotopy theory, but this time with an approach using the device of term rewriting paths. Using such formal calculus dealing with paths, we can construct the fundamental groupoid of a path-connected X-type, and we define the concept of isomorphism between types. Next, we show that the computational paths determine a weak category, which we call C-path. Finally, we show that the weak category determines a weak groupoid. This is a kind of a preprint that is available in archive. How is it? How can we use this formalism to deal with the problem of calculating and proving the fundamental group or fundamental groupoid, depending on the level you are? For example, in the circle, we define a circle of a type generated by a base point in a basic computational path, which is a loop. The first thing one should notice that this definition does not use only the points of the type S1, but also a base computational path called loop. That's why it's called a higher inductive type. Our approach differs from the one developed in the book, in the official homotopy type theory book, and the fact that we do not need to simulate is what they do there. They don't have the in syntax, they don't have the formal counterpart of paths. They are dealt with by simply simulating via natural numbers and operations of natural numbers to construct out of the syntax these so-called representational paths. So basically, coming back to the point, we are trying to use formalism, a logic, the proof theory-based formalism, to build bridges, opening new paths. A single concept may serve as this bridging point, path. Computation, a convertibility, that's basically what comes from church lambda calculus. These two terms are the same if there is a conversion. What is a conversion between two lambda terms? It's a kind of sequences of contractions and perhaps reverse contractions that will lead from the first term to the second. Of course, then path is present in algebraic topology via homotopy theory. Logic, what are paths in logic? They are proofs of equality, equality statements. And then in type theory, then you immediately get this distinction between propositional equality, which are equalities seen as statements. Is this statement true or not? Is there a proof or not of this statement? This is different from the rewriting equalities, which are basically definitional. So definitional equalities, like in church lambda calculus,
like beta equality, are given, are simply not, it's like a starting point. You say, define beta equality by this. And then using the basic definition of equality, you can compose, you can construct paths. But then you go into the next level, you can then ask, how can we compare? How can you say that two paths are the same or not? In categories, you have this iterated theory of equivalence, or it's called polycategories. Of course, in algebra, we have infinity groupoid. So paths are kind of, we can be seen as paths, structure-preserving maps, and equivalence between paths are dealt with in homotopy theory. There is, I'm just quoting from a really kind of a textbook in algebraic topology. It says, in oversimplified outline, we may, the way homotopy theory works is roughly this. One defines some algebraic construction A and proves that it's suitably homotopy invariant. One computes A on a suitable space and maps. One takes the problem to be solved and deforms it to the point that step 2 can be solved, used to solve it. Our construction we call the fundamental group. So we are then trying to find a formal counterpart to this process. And where does it come from? This formalism, especially in type theory, come from this notion of conversion. And this is a quote from Church's original paper on the lambda calculus. There are three kind of definitional equalities. One says that you have a function which is represented by a lambda term, and when you change the variables, these two terms are to be definitional equality. But the main one is the so-called beta contraction. If you have a function f formalized or represented by a lambda term, applying to an argument, this should contract to the body of the function, where you replace the occurrences of x in the term m by the argument n. This is a definition. This is not to be proven. This is to be taken as a starting point. Then any finite sequence of these operations is called a conversion. And if B is obtainable from E by conversion, we say that A is convertible into B, or A converts to B. If B is identical with A, or is obtainable for A by a single application of the operations 1, 2, and 3, we may say that A is immediately converting to B. So basically, this defines a kind of equivalence between terms. It's an equality, it's a sameness between terms. It's when there is a finite sequence, which is even reversible, because you have the inverse of beta contraction as well. So it's a kind of a path, again. But one may question again, as I mentioned before, when can we say that two paths in this setting are to be taken as same or equivalent, or some kind of... So this is a kind of a connection between something very syntactic, something very typical of formalization in logic, in proofs, to take as an interpretation to a kind of a geometric thing, which is a path. This is the kind of official, more recent textbook on lambda calculus by Hindley and Selding, saying that P is beta eta equality, or beta eta convertible to Q, if there is, or if it's possible to obtain Q from P by a finite series, perhaps empty, of beta contractions. It's like a definitional equality, eta contraction, which is another definitional equality, or the reverse beta contraction, or reverse eta contraction, and so on, such that there is a path, in thing, really. When they are equal is because there is a path. And why? How does it come about?
type theory has brought this into a kind of a general framework to formalize constructive mathematics? Well, it started from the observation by Curry that the so-called combinators of combinatory logic have the types that can be seen as axioms of implicational logic. And then this made a bridge between a formula can be seen as a type of proofs that prove the formula. And so this is kind of, we started the whole idea of formalizing deduction via two dimensions, so to speak. You have the terms and you have the propositions, and the terms are proofs of the proposition. At the same time, proofs or the constructions or the terms are elements of the type, which is the proposition. And then in 1969, via a manuscript that circulated widely before publication, Howard extended beyond simply implicational logic, simply introducing the bridge between, for example, logical conjunction with the operational products between types, the disjunction via the so-called sum or sum between types. And then the quantifiers were introduced using the so-called dependent product and dependent sum. And then in 1972, and maybe those who know about it, but Martin Löf spent 1 year with Howard as a kind of a researcher. And after this interaction with Howard, he came up with his first version of a kind of a type theory, which is now known as the intuitionistic type theory, with a view to formalize the approach to constructive mathematics by Bishop, Harriet Bishop. In 1970, he published a book called Foundation of Constructive Analysis. But only in 1973, in the Logic Colloquium, Martin Löf first gave a kind of formulation, what we now call identity type. And this is really the real kind of a door into this connection between a formalism like type theory and homotopy theory via an interpretation of paths in this. For quite some time, look, 1973 was when the first version of the so-called identity types, which are propositions whose proofs are proofs of equality. And it became quite mysterious, the whole notion of what is a type that contains proofs of equality. How can we understand this mathematically? Formalism is perhaps not so clear what it means in terms of what these objects are in an interpretation, in a mathematical structure. So in 2006, there was a workshop in Uppsala trying to bring in people who were wondering what this identity type is all about. And the title or the abstract of the call for the workshop was something like this: the identity type, the type of proof objects for the fundamental proposition equality, is one of the most intriguing, the emphasis here is mine, constructions of intentional dependent type theory. Its complexity became apparent with the Hofmann-Streicher groupoid model of type theory. What did Hofmann-Streicher did? 1991, in a paper presented at LICS, Logic in Computer Science Conference, Hofmann-Streicher showed that with identity types, the model they provide refutes the so-called uniqueness of equality proof. In other words, they show that with the identity types, you might have two canonical elements of the type, which are different, which is
quite against the whole idea for the other kind of construction or type construction. The product, the sum, the dependent product, dependent sum, they all have one single canonical element, or canonical form of a type, which was different when it comes to the identity type. This model also hinted at some possible connection between type theory and homotopy theory in higher categories. Exploration of this connection is intended to be the main theme of the workshop. And then in a paper by Michael Schumann, 2017, he says, the paper is Homotopy Theory, the logic of space is that for many years, the most mysterious, the emphasis here is mine again, part of Latin love theory, was the so-called identity type. It was kind of it demanded, or people were trying to understand what is the mathematical meaning of this so-called identity type. On the other hand, the formalistic side was quite useful to understand why identity types are, in fact, types of sequences of rewrites. If you see elements of a type as a kind of a derivation or encoding of a proof as terms. So this is the so-called derivation as terms interpretation of type theory. And in a trimester in 2018 in the University of Bonn, there was a call for another kind of attempt to bring people together to try and make sense of this so-called identity type. And let me read it for you. Type theory, originally conserved as a bulwark against the paradox of naive set theory, has languished for a long time in the shadow of axiomatic set theory, which became the mainstream foundation of mathematics. The first renaissance of type theory occurred with the advent of computer science and Bishop's development of practice-oriented constructive mathematics. It was followed by a second, quite recent one that not only champions type theory as a central framework for achieving the goal of fully formalized mathematics, amenable to verification by computer-based proof assistance, but also finds deep and unexpected connections between type theory and homotopy theory. And it continues saying, constructive set theory in mathematics distinguished itself from its traditional counterpart, classical set theory in mathematics based on it, by insisting that proofs of existential theorems must afford means for constructing an instance. Constructive reasoning emerges naturally in core areas in mathematics and in the theory of computation. The aim of this trimester, Hausdorff trimester, is to create a forum for research on and dissemination of exciting recent developments, which are central importance to modern foundation of mathematics. And then here I recall again the citation by the Royal Swedish Academy of Science for justifying giving the prize to Martin Löf, the impact in mathematics, not just in logic and computer science. And as many people perhaps know, many of you know, there is a kind of a collective authorship book, and it's open source and is constantly updated, trying to bring together everybody, everything that has been done since then, since this 2006-7, when Voevodsky and Steve Audi highlighted these beautiful connections between type theory and homotopy theory. And I quote from the introduction, homotopy type theory is a new branch of mathematics that combines aspects of several different fields in a surprising way. It's based on a recently discovered connection between homotopy theory and type theory. Homotopy theory is an outgrowth of algebraic topology and homological algebra with relationships to higher category theory, while type theory is a branch
of mathematical logic and theoretical computer science. Although the connections between the two are currently the focus of intense investigation, it's increasingly clear that they are just the beginning of a subject that will take more time and more hard work to fully understand. It touches on topics that seemingly distant as the homotopic groups of spheres, the algorithm for type checking, and the definition of weak groupoids, weak infinity groupoids. And the origins, as I mentioned, was mentioned by Voevodsky back in 2006, as I mentioned, when he came to Stanford to give a talk on homotopy lambda calculus. This was kind of written up in a tech report. In this paper, we suggest a new approach to the foundational mathematics, a key development totally unnoticed by mathematical community occurred in the 70s, when type lambda calculus was enriched by the concept of dependent types. And more or less at the same time, Steve Audi mentioned in a meeting called Peripatetic Seminar on Sheaves in Logic, mentioned this term called homotopy type theory. And in fact, there has been several not new results, but new proofs connecting type theory and homotopy theory towards the so-called Grothendieck's dream, according to Michael Schumann. Calculation fundamental groups, as I mentioned, one of the main ideas of algebraic topology is to consider two spaces to be equivalent if they have the same shape. And that's the notion of sameness here. In a sense, it's much broader than homeomorphism. The fundamental group of a space will be defined so that its elements are loops in X starting at a fixed base point. But two such loops are regarded as determining the same element of the fundamental group if one loop can be continuously deformed to another within the space X. One can often show that two spaces are not homeomorphic by showing that their fundamental groups are not isomorphic, since it will be an easy consequence of the definition of the fundamental group that homeomorphic spaces have isomorphic fundamental groups. And as I mentioned, back already in 2018, we made an experiment and left documented in an archive using the formalism that we proposed by experimenting, calculating, and proving the fundamental groups of circles, cylinder, Mobius strip, the torus, and so on, some classic surface. And this is, everybody knows this. I'm actually running out of time, but then let me go a little faster to mention a recent result of our team, which was to do with generalizing domain theory. Just to remind you, those of you who have heard of this so-called D-infinity model of untyped lambda calculus, it started as a model of typed lambda calculus. And quoting from a paper by Dana Scott, says this particular paper has, of course, an odd historical role. In it, in 1969, the author argues against the type-free lambda calculus of Church and Curry, Klein, and Rosser, and their later uses by Bowman and Strachey. But then, 1 month later, after writing this report, the author himself saw the method of monotone continuous functions could be applied to posets other than just those generated from the integers by the very simple type constructor. Basically, in the bottom line is thinking of the D-infinity as a model of type lambda calculus. He realized that it could be also seen as a model of untyped lambda calculus by constructing the so-called reflexive domain. And this is kind of by a process of completing, the process of completing spaces. Oops, yeah? Professor, yeah? you only have 5 minutes? 5 minutes. Yeah. Okay, right, okay. So this is basically the idea that constructing a kind of reflexive object in this so-called
complete partial orders. But then to mention to you, we, in a sequence of papers and recently culminating in a PhD thesis, we constructed a kind of a generalization of domain theory by replacing CPOs by homotopy domains, so to speak. Starting from any topological space that models extensional lambda calculus, we propose a method to build an infinity groupoid. This construction was applied to the infinity, resulting in a constant cell infinite sequence set, where each cell sequence is isomorphic to a constant path infinite matrix. And the next paper was called Towards a Homotopy Domain Theory, which was not conditionally, but it's already published in the Archive for Mathematical Logic. It says, an appropriate framework is put forward for the construction of lambda models with infinity groupoid structure, which we call homotopic lambda models, through the use of an infinity category with Cartesian closure in enough points. With this, we established the start of a project of generalizing domain theory in lambda calculus, in the sense that the concept of truth of equality lambda theta is raised to a higher proof. In the next, this is exactly the more recent abstract published in the Archive for Mathematical Logic. And then culminated with another paper, which is recently accepted by the Bulletin of Section on Logic, says one takes advantage of some basic properties of every homotopic lambda model, which are extensional Kan complex, to explore higher beta eta n conversion, which is really giving a meaning via Kan complex of these higher equalities or higher paths, which are homotopies, which would correspond to proofs of equality between terms of a theory of any extensional Kan complex. Finally, the PhD thesis sort of brings together the whole approach to the generalization of domain theory via this interpretation, again, of type theory into homotopy theory, which is the initiative to search for lambda models with an infinity groupoid structure, emerged back in 2020 in his MSc dissertation, which studied geometry of any complete partial order and found that the topology inherent in these models generated by trivial higher order groups. From that moment on, the need arose to look for a type of model that presented a rich geometric structure, where their higher order fundamental groups would not collapse. And this is the abstract of the thesis. It's known that literature that Lane and Scott domain theory provides general techniques for obtaining lambda models by solving domain equations over arbitrary Cartesian closed categories to fulfill the purpose of getting lambda models with non-trivial infinity groupoid structure. The most natural way would be to adapt domain theory to a homotopy domain theory, where the Cartesian closed categories will be replaced by infinity Cartesian closed categories. The CPOs will be replaced by complete homotopy partial orders, the zero categories by zero infinity categories, and the isomorphism between objects in a Cartesian zero categories will be replaced by an equivalence between objects in a Cartesian closed category, which we call homotopy domain equation. So I'll finish with this table just to make you a kind of a comparison. Dana-Scott domain theory uses CCCs. Homotopy domain theory uses infinity CCCs, so to speak. Basic notions, CPOs, are replaced with complete homotopy partial order, and so on. So instead of defining the so-called D-infinity via an isomorphism between x and x to x, the space of function between x and x, one defines the homotopy equivalence between x and the space of functions between x and x. Thank you. I'm sorry for going over my my time. I will stop. I'll stop now.
obrigado, professor. Agora a gente vai ter 10 minutos para perguntas. Por favor. Hi, Professor. Thank you for this very nice talk. My name is Yuri. I'm involved with Professor Hugo. And my question is a bit general. I'm studying cohesive higher category theory, in particular cohesive homotopy type theory. And I would like to know if you have you found some concrete application in computation or other area involving this kind of logic? Cohesive homotopy type theory was proposed by Schumann and Schreiber as the syntax of an extension to infinity category of the Laveri cohesion, cohesive topos theory. Right. Yeah. Well, thanks for the question. It's as I mentioned, we had two different approaches to exploring these connections between kind of a formal rewriting paths and the interpretation into homotopy theory. One, which is we started a little before, was to show how to formalize the process of calculation of fundamental groups of classical surfaces. And this is kind of really using the notation of term rewriting in a certain algebra of terms to actually show explicit how to calculate and how to prove that the fundamental group of the circle is, for example, is the integers. Fundamental of the toroid is the Cartesian product of the integer by the integer, and so on. And several of these classical surfaces could be analyzed using this notation and the process of calculating and proving to actually kind of contribute a little more and making it less difficult find and prove fundamental groups of complex surfaces. This is something which, of course, it's quite important in homotopy theory. This was one kind of avenue of working and application. In a way, it is to some extent applying some. Of course, it's theoretical, but it is in a certain sense a kind of a theoretical application of this whole framework. And this other avenue of research was with this colleague, this student of mine, came from Colombia, Daniel Martinez, which really looked for. I remember when he was doing the course on lambda calcs with me. At the end of the course, he asked, would you have a suggestion on kind of a theme that I could pursue for my dissertation? I said, well, why not looking for a model of untyped lambda calculus which has a kind of a groupoid structure? Because the infinity with CPOs, with continuous functions between CPOs, we can see that the higher groups are trivialized. When you go to the next level, things become, because it's all sort of theoretic to the higher level, so it trivializes the higher groupoids. And then I suggested he look at these approaches to groupoids via type theory with identity types, and he managed to produce a series of constructions culminating in his thesis, which shows how to replace CPOs by complex by these more
like much richer structures, which does not trivialize the higher equivalencies. So these are the two applications at this point. But you're quite right. We would like to see more applications in terms of what? In terms of how is this useful for mathematics? And of course, calculating and proving fundamental groups is very useful if it's really if it's can we really incorporate it in practice, but also for theoretical computer science, it's important to solve recursive domain equations. And in order to solve recursive domain equations in higher equalities, of course, one has difficulties with D infinity because, as I said, the higher equalities are trivialized. So with this richer structure, one can get this done. Professor, can you hear me? Yeah. Sorry, we have more questions. So can you go to the next one, please? Sure. Sure. Thank you. Hi, Professor Ruy. I'm Alexandre, and I am a computer science student here. My question is a little bit quick. Do you have those results formalized in some proof assistant? That's a good question. I had another student who formalized some other things in computer science in Cork, but he did not use this identity type, so to speak. He formalized things like the pumping lemma for context-free languages, which had not been done, I guess, before he published this in his thesis and so on. I guess there was some formalizations of the pumping lemma for regular languages, but he went on to formalize in Cork the pumping lemma for context-free languages, the so-called normal forms for grammars, for not only Chomsky normal form, but also Greibach normal form. He formalized in Cork, and other things about the theory of automata and languages and grammars, but he did not want to go into using Cork or any other formalism to formalize these notions of paths and groupoids and so on. No, he preferred to keep kind of his work more concrete with the classical theory of computation. So that's all I can say at this point. But then we did not formalize any of this stuff on homotopy theory or homotopy domain theory in any proof assistant. At this point, no. Thank you so much, Professor. So we have one more question right here. I was wondering in terms of applications, you know, what I was thinking is that, well, complete partial orders. Now we're talking about complete homotopical partial orders. So what I was thinking is what kind of structures in mathematical terms or any other terms form complete partial orders. And actually, I think my question was tied to another question, which is, well, can you use your formalism to talk about lambda calculus itself? You know, because we are always searching for ways to prove that something has one unique proof, or maybe I don't know. I was thinking maybe we could use this to show that some proof systems has some kind of theorem of uniqueness of proofs, or maybe uniqueness up to another kind of notion of isomorphism or equality.
Right. It's a good question. If I understood correctly, how can we show this is useful for formalizing everything around lambda calculus, like, for example, the equivalencies between terms, of course, the so-called conversion equivalent because there is a path, but then a kind of an open question, or at least something that I don't recall any results on the meaning of the so-called standard reduction theorem, which is if you have few reductions of two terms, which ones do you prefer? And usually people say, well, you choose head first reduction and so on because it's safer and so on. But this has not been tackled from the point of view of the semantics based on, let's say, CPOs or the infinity. But then why couldn't we? Because of course we want to compare, not terms. You don't want to see what two terms are the same, but when two reductions are the same or not. So this is one application, one area of application which could be envisioned, which is how to give a kind of a semantic interpretation of these theorems, which determine what is the best reduction among the few ones. The so-called standard reduction theorem. Oh, thank you, Professor. Yeah, I guess, yeah, you answered my question. Oh, thank you very much. I'm happy for that. Thanks for your question. We have another one. Only one. Please. Professor Ruy, I want to thank you for your rich panoramic position. I want to do short question, one specific, and one more general. Short question. One is how can we approach with these techniques the calculus of a higher homotopy of spheres, which is Serres' work, which gave him the field medal. The other, how the Grothendieck ring serves as a motivation guide to general approach. Grothendieck rings general questions, homotopy of spheres of Serres calculation, and do this calculus of the technique. Yeah, good question. The more specific one, how to calculate fundamental groups, as we actually have attempted in these experiments, was to take some of these classical surfaces, spheres or circle or Mobius strip, and formalize what is a loop in these structures, and then define when two loops are the same or isomorphic, and then from this extract the so-called fundamental group. The next step would be to define a class of equivalencies between these loops and so on, so that we then go up one level to calculate the fundamental groupoid of a surface, not the fundamental group and so on. So that's one thing that I'm hoping that one of my new students could maybe say something about it. He's still trying to grasp and see what he can do with it. As to the so-called Grothendieck's dream, I can bring in this up. Just 1 second. I actually skipped very quickly the slide that I had about the quote from Grothendieck. Let me see if I can find it. If I can say something useful about it. I'm not sure. I'm not too familiar with the papers by Grothendieck, the original ones. But let me see where can I find it. I'm sorry I can't find it now, but give me 1 second. I'll see if I can find it.
No, not here. Wow. Pardon me. Just 1 second. Right. Yeah, Grothendieck, you just quoting from his paper, his well-known Pursuing Stacks, the study of n-truncated homotopic types of semi-simplicial sets of topological spaces should be essentially equivalent to the study of so-called n-groupoids. This is expected to be achieved by associated to any space, say X, its fundamental n-groupoid. The obvious idea is that zero objects of P I n should be the points. One object should be the homotopies of paths. Two objects and so on. So you can see the so-called association of a kind of a truncated homotopy types to the so-called levels of fundamental groups or groupoids iterating it, and this structure is really given by formalizing it by the identity types, because you can have proofs of equality between terms, you can have proofs of equality between paths, and then between paths of paths, and so on. And this can you can keep iterating this in order to try and find a formal counterpart. This kind of equivalence between homotopy types and infinity groupoids, which is known as the Grothendieck dream. So I'm not sure if I can say more about this because I'm not an expert on Grothendieck. Thank you very much for your answer. Well, I mean, I thank you for your question. Sure. So thank you so much, Professor. Thank you very much. Thank you. Thank you. Agora a gente vai ter o do YouTube, né? Aproveitar o momento, né, minha oportunidade de treinar meus dotes youtuber. Se inscreva no canal, pessoal, para poder divulgar aí nosso projeto. E deixa o like. E agora a gente vai ter o curso, o mini-curso de Lógica Categorial com José Siqueira, da Universidade de Cambridge. Por favor, passa a palavra para o José. Olá, bom dia. Muito bom ver o interesse de todos nesse tipo de assunto. Deixa eu só tentar ver se eu consigo conectar o tablet. Enquanto o José faz as transições aqui, eu vou fazer um recado rápido da organização. Como vocês sabem, talvez a gente tenha perdido uma lista de presença do primeiro dia, então, para ter certeza que quem assinou daquela vez ainda está com a assinatura aqui, eu vou passar a lista. Se você já assinou, confere se seu nome está lá. Se você não assinou, assina, por favor, tá bom? Vou passar a lista aqui. José vai se
preparando. A gente não pode deixar de agradecer. Muito obrigado, José, por ter aceito oferecer esse mini curso pra gente. É um prazer. Bem ansioso. Vai vir. Ok, eu consegui entrar aqui com outro aparelho e vou tentar compartilhar a tela. Aparentemente não está funcionando muito bem. Bem, na alternativa, vamos ver se isso daqui funciona. Compartilhamento de tela não parenta estar funcionando direito, mas a gente tenta isso aqui para ver como é que fica. Por acaso apareceu aí o whiteboard? Ainda não. Ainda não. Oi, José, eu tô vendo no link aqui do chat, sim. E quando acessa, consegue ver o que está acontecendo lá? Seria para abrir o... Sei? Talvez tenha aqui. Não? Agora, acho que agora foi. E aí aparece para todo mundo aí? Aparece um teste. Para todo mundo. Isso. Todo mundo consegue ver, certo? Certinho? Todo mundo consegue ver o que está Você está escrevendo? escrito ali com teste? Tem um teste aqui. Ok. Então, aparentemente, isso pelo menos está funcionando. Ok, vamos ver se dá para prosseguir assim. Está aparecendo aí direitinho em tempo real, né? Ótimo. Então, bom dia a todos. A ideia desse mini curso, obviamente não dá para entrar em todos os detalhes que gostaria no tempo limitado que nós temos, mas a ideia é dar uma noção mais ou menos de como que você pode tratar de lógica utilizando de ferramentas da teoria de categorias e, de certo modo, expandindo o que já é feito na situação clássica. Então, a intenção aqui é dar uma introdução de como funciona sintática e semântica para certos tipos de lógica e como que é a versão categórica dessas duas coisas. Então, primeiramente, gostaria de enfatizar, né, que qualquer tipo de lógica você tem de tratar separadamente de duas coisas. Não sei o que está acontecendo aqui. Nós temos sintaxe e nós temos semântica. E essas duas coisas têm que ser tratadas separadamente.
Hoje, a ideia é introduzir um tipo de lógica que vai ser importante para nós, mas que talvez não seja extremamente familiar a todo mundo, principalmente quem não está envolvido em lógica. Então, hoje eu queria começar falando a respeito de lógica intuicionista, que vai ser o tipo de lógica que nós vamos ter em mente quando falarmos em semântica categórica, por enquanto. Existem outros tipos de semântica categórica para outras formas de lógica, como lógica linear, intuicionista, vocês podem ver com a Valéria, e outros tipos de lógica, mas nós vamos focar nesse mini-curso em como interpretar lógica intuicionista. E eu vou mencionar que, classicamente, nós, no ponto de vista de sintaxe, nós falamos em linguagens, né? Então, nós elaboramos uma linguagem que nos permite tratar simbolicamente de ideias lógicas, e junto a essa linguagem nós temos uma noção de prova. Isso é o que nós fazemos mais classicamente. E categoricamente nós também vamos ter uma noção de sintaxe que vem com uma forma de uma categoria. Então, no caso, nós teremos a noção de categoria sintática, que será, de certo modo, nossa contraparte. E do lado semântico, classicamente, nós temos noções diferentes de modelo, né, para uma teoria lógica. E, classicamente, nós olhamos para coisas como modelos algébricos, como álgebras de Boole. Um pouquinho mais geral e talvez não familiar para todo mundo, temos álgebras de Heyting. E existem outras formas de modelo, como modelos de Kripke e assim por diante. Categoricamente, nós vamos ter uma certa hierarquia de tipos de categoria, em que você consegue interpretar diferentes tipos de lógica que pode ter estruturas mais fortes. Então, nós temos do lado categórico, nós temos vários tipos de categorias, por exemplo, categorias cartesianas, você só estiver preocupado com conjunções e afins, categorias regulares, em que você vai ter estrutura suficiente para conseguir interpretar também quantificação existencial de uma maneira boa. Nós temos categorias coerentes, em que nós podemos adicionar interpretações para disjunções de maneira boa. Também temos categorias de Heyting, nas quais você já pode falar em lógica de primeira ordem. E também temos versões que vão nos permitir falar de coisas de ordem superior. Então, vou citar duas coisas aqui. Temos categorias cartesianas fechadas. E o que é mais interessante para nós, e que provavelmente gastaremos o tempo do último dia falando um pouco mais de detalhes, nós temos a noção de topos elementar. Então, hoje eu vou começar explicando o que é essa lógica intuicionista e como é que ela funciona de uma maneira um pouco mais clássica. E provavelmente amanhã nós vamos começar a explorar esses tipos de categorias aqui e como que nós podemos interpretar a lógica intuicionista dentro delas, dando uma semântica para essas coisas. Ok. Então, vamos começar introduzindo, né, do que se trata essa lógica intuicionista. E a ideia básica, principalmente para quem não está acostumado ainda com a ideia dessas coisas, é que nós vamos tratar
nós vamos tratar de uma interpretação diferente para os conectivos lógicos. Então, a ideia clássica de que você pode tratar de uma proposição como sendo verdadeira ou falsa de uma maneira absoluta não é exatamente o que nós vamos ter em mente agora. Nós vamos estar preocupados mais com a maneira com que uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, e não apenas se ela é verdadeira ou falsa de maneira absoluta. Então, nós estamos preocupados com de certa maneira, nós queremos pensar no valor verdade de uma proposição como sendo, entre aspas, o conjunto de todas as demonstrações daquela proposição. Então, não é apenas ser verdadeiro ou falso, mas exatamente como conseguimos estabelecer que aquilo é verdadeiro ou falso. E para você conseguir implementar essa ideia, você precisa mudar o jeito que você interpreta conectivos lógicos como e, ou, implica e quantificadores, como existe x tal que p de x e para todo x, p de x. Então, nós vamos começar examinando essa ideia de uma maneira um pouquinho mais sistemática, em conexão com a lógica que a gente já conhece. Então, vamos começar com o seguinte. Nós vamos conceber que existe uma proposição. Eu vou escrever assim. E não tem prova. Então, uma proposição que não é provável. Em seguida, nós precisamos decidir o que queremos dizer com provar uma proposição do tipo P e Q. Então, uma prova de P e Q. Então, para você determinar a verdade de P e Q, consiste em dar tanto uma prova de P quanto uma prova de Q. Então, é um par contendo uma prova de P e uma prova de Q. Ok, até então não tem nada de particularmente diferente. Implicação também não vai ser nada muito estranho. Então, o que nós queremos dizer com uma prova de uma implicação? Então, uma prova de P implica Q é um procedimento que, a partir de uma prova de P, nos entrega uma prova de Q. O que nós queremos dizer com procedimento por enquanto, vou botar aqui entre aspas, não vem ao caso. Nós podemos entrar em detalhes um pouco mais adiante, mas por enquanto pode pensar que é uma função que leva uma prova de P para uma prova de Q, ou então de uma pessoal de computação, você pode pensar que existe um algoritmo que consegue converter uma prova de P numa prova de Q. Então, é um procedimento que transforma uma prova de P uma prova. Ok. Por enquanto, não tem nada particularmente preocupante aqui. Mas deixa eu só mencionar algumas consequências de pensar dessa maneira. Do mesmo jeito que sempre, nós definimos não P
com uma proposição P implica falso. E vamos pensar no que significa provar não P. Então, uma prova de não P seria algum método que, a partir de uma prova de P, nos dá uma prova de uma proposição que não tem prova. Então, tentar provar não P significa provar que P não tem prova. Ok. Vamos voltar nisso um pouco mais adiante, quando formos mencionar quais são as diferenças entre a lógica que estamos construindo e a clássica que nós já tínhamos. Mas, por enquanto, ainda parece bastante com o que nós já estamos acostumados. Mas vamos ver como é que funcionam as disjunções. Então, uma prova de P ou Q consiste em especificar uma prova de P ou uma prova de Q. Quando eu falo isso, não parece ser nada muito estranho, mas perceba que isso é diferente do que nós estamos acostumados com lógica clássica. Porque em lógica clássica, se um gênio da lâmpada clássico me diz que P ou Q é verdade, eu não sei qual deles é verdade. Mas aqui nós vamos insistir que nós devemos saber. Então, uma prova de P ou Q consiste vou escrever assim, consiste numa especificação de P ou Q junto a uma prova do que foi especificado. Vou mencionar aqui que isto não é o que acontece classicamente. Ok. Então, isso aí nos dá uma mudança substancial com relação à lógica clássica. E só para terminar essa discussão das interpretações novas para as conectivas e adiante, nós já temos os nossos conectivos, mas nós precisamos falar alguma coisa sobre quantificadores. E da mesma maneira que, por exemplo, nossas conjunções não eram muito diferentes da versão clássica, nossa quantificação universal também não vai ser muito diferente. Então, uma prova de para todo x e de x é um procedimento que para cada termo t nos dá uma prova do termo phi de t, da fórmula phi de t. Novamente, o que queremos dizer com procedimento não vem ao caso por enquanto, você pode pensar como sendo alguma função. Ok. Mas, novamente, como já
já ficou de costume. A quantificação existencial vai ser um pouco diferente. Novamente, quando pensamos em quantificação existencial de maneira clássica, falamos, olha, nós sabemos que existe um x, tal que φ de x é verdade. Classicamente, você consegue aceitar isso sem necessariamente saber qual que é a testemunha para o fato de que φ de x é verdade. Nós vamos insistir aqui que nós precisamos saber qual que é essa testemunha. Então, uma prova de existe x tal que φ de x consiste em especificar um termo t então, nós precisamos de fato dar um exemplo de um termo t. E além desse termo t, nós precisamos dizer que temos uma prova de que t é uma testemunha para o fato de que existe x, tal que x. Então, junto a uma prova de φ de t. Então, essas ideias, eu vou só colocar aqui um topo. Então, lógica intuicionista. Essas ideias não parecem lá muito absurdas a priori, mas para o pessoal que gosta mais de lidar com coisas clássicas, na verdade isso já tem certas consequências que pode ser um pouco desconfortáveis. Então, deixa eu só passar para outra tela. Nós vamos mencionar certas circunstâncias que talvez possam ser desconcertantes. Então, vamos a alguns fatos. O fato número 1. A lei do terceiro excluído que é simplesmente tomar como axioma, assumir que para qualquer proposição P ou não P é verdade, não é intuicionisticamente válido. Pelo menos em geral. Vamos ver por quê, pelo menos de uma maneira razoavelmente intuitiva. Dizer que P ou não P é verdade no nosso sistema significa, para qualquer proposição P, significa que para qualquer proposição P que você me der, não interessa qual, eu consigo te dar uma prova de P ou uma prova de que não existe uma prova de P. Quando você fala posto dessa maneira, não parece mais tão razoável de que você simplesmente deva assumir que isso é verdade, né? Pense na sua conjectura favorita e me diga se você consegue me dar uma prova dela ou uma prova de que ela não tem prova. Agora, existem também outras versões de como você poderia formular, né, essa lei do terceiro excluído. Por exemplo, a exclusão de dupla negação. Então, vou escrever aqui, e assim também. E não P implica P. E também, se você for pensar na nossa interpretação para os conectivos, não é exatamente a coisa mais
imediata. Vamos pensar por quê. Então, o que significa provar não P implica P? Significa que você tem um procedimento que, a partir de qualquer prova de não P, te dá uma prova de P. Uma prova de não P é uma demonstração de que não existe prova de que P não é provável. Isso não é a mesma coisa que dar uma prova de P. Ok? Então, classicamente, dizer que não P e dizer que P é a mesma coisa, mas agora, com essa nova interpretação dos conectivos, isso simplesmente não é verdade. É claro que a outra direção, né, é verdade, porque se você me dá uma prova de P, eu consigo te dar uma prova de que não existe prova de que P é improvável. Basta eu te apresentar a prova de P que eu tenho. Tá? Então, ainda é verdade que P implica não P. Ok. O que mais que talvez não seja muito confortável? Então, vamos ao próximo fato, que é o fato de que o axioma da escolha, se você pensar em teoria de conjuntos usando essa lógica intuicionista em vez da lógica clássica, o axioma da escolha também não é compatível com essa lógica estritamente intuicionista. Vamos ver por quê. Então, vou escrever isso como um teorema. Normalmente creditado a Giaconescu. Então, a lei do terceiro excluído pode ser deduzida intuicionisticamente a partir do axioma da escolha. Ok, vamos ver se a gente consegue fazer uma demonstração. Felizmente não é muito longa. Vamos ver qual que é a ideia. Então, para começar, nós queremos dizer que se eu começar com uma proposição P qualquer, eu consigo apresentar para você ou uma prova de P ou uma prova de não P. Então, nós precisamos começar com uma proposição. Então, seja P uma proposição. De algum modo, se eu pretendo usar o axioma da escolha e teoria de conjuntos, de algum modo, eu preciso usar essa proposição para construir conjuntos. E a maneira mais clara de como você consegue obter conjuntos a partir de uma proposição é usar, por exemplo, o axioma da separação. Então, pelo axioma da separação, nós temos os seguintes conjuntos. Então, o que eu vou escrever agora são construções válidas de conjuntos. Então, o primeiro vai ser o conjunto A, que é o conjunto de todos os elementos de 0, 1, tais que a nossa proposição P ou x igual a 0. Verdade? Então, P é uma proposição da nossa linguagem, x igual a 0 também é.
colocando a nossa disjunção, nós conseguimos outra proposição na mesma linguagem, então podemos aplicar o axioma da separação ao conjunto 01. Então, isso é um conjunto. Nós vamos fazer a mesma coisa para construir um conjunto B, conjunto de todos os elementos em 01, faz que P, o x igual a 1, na verdade. Ok. Então, a ideia é fazer uso desses dois conjuntos e o axioma da escolha para obter uma prova de P ou uma prova de não P. Então, como vamos fazer isso? Então, para início de conversa, se eu pretendo utilizar o axioma da escolha, eu preciso mostrar que eu tenho uma família de conjuntos habitados. Eu só vou fazer um parêntese aqui. Em vez de dizer que os nossos conjuntos não são vazios, eu vou dizer que os nossos conjuntos são habitados. Significa que eu tenho uma prova de que eu tenho um elemento. Então, eu consigo exibir um conjunto e uma prova de que aquele conjunto é um elemento de A e de B. É só porque, já que nós estamos usando lógica clássica, dizer que o conjunto é não vazio e dizer que ele é habitado não é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, primeiro, vou estabelecer que a família contendo os conjuntos A e B é uma família de conjuntos habitados. Então, 0 é um elemento de A e 1 é um elemento de B, que evidentemente 0 igual a 0 é verdade e 1 igual a 1 é verdade. Então, dado isso, nós temos que AB é uma família de conjuntos habitados. E, portanto, existe uma função escolha que é uma função f dessa família para a união de A e B. Pelo axioma da escolha. Ok. Agora, nós sabemos que essa função f em questão não é simplesmente uma função aleatória, ela é uma função escolha. Então, existem algumas propriedades que ela satisfaz pela definição. Então, essa função satisfaz que f de A está em A e f de B está em B. Ok. Acho que eu vou passar para outro slide. Mas, por enquanto, nós temos essa função tomando valores em A união B, com f de A em A e f de B em B. Agora, dizer que f de A está em A e f de B está em B significa o seguinte. Nos é dito que f de A é 0. Botar entre parênteses. Ou P é verdade.
que f de b é 1, ou P é verdade, e também que f de A e f de B são elementos de 0, 1. É isso que significa dizer que f de A está em A e f de B está em B. Vamos olhar um pouquinho mais de detalhe o que isso significa agora que nós temos a nossa lógica um pouquinho diferente. Agora, dizer que f de A está em 0, 1 significa que na nossa lógica nos é dada uma prova de que f de A é 0 ou f de A é 1 e analogamente para B. Então, na verdade, nós só temos as seguintes situações. Vamos dividir em alguns casos. Primeira coisa que pode acontecer é que nós temos, quando olhamos aqui para essa disjunção, sabemos que essa disjunção é verdade, portanto, ou nós temos uma prova de que f de A é igual a 0, ou nós temos uma prova de que f de A é 1. Então, digamos que nos é dada uma prova de que f de A é 1. Então, situação 1. Temos uma demonstração. De que f de A é igual a 1. E se f de A é 1, o que acontece? Nós já sabíamos que f de A era igual a 0 ou P era provável. Logo, P ou 1 igual a 0 é provável. E, portanto, nós temos que ter uma prova de P. Então, essa é uma das situações que pode acontecer. A outra situação é de que nós temos uma prova de que f de B é 0. Nós temos uma demonstração. Que f de B é 0. E analogamente nos dá uma prova de P. E, finalmente, a última situação que pode acontecer é que nós temos uma prova de que f de A é 0 e uma prova de que f de B é 1. E, nesse caso, nós vamos dar uma prova de não P. Vamos ver como é que funciona isso. Então, no caso 3, temos uma prova
de que f de A é 0. E de que f de B é 1. Em cujo caso, podemos demonstrar não ter. Então, por que nós podemos demonstrar não P? Então, para provar não P, nós temos que mostrar que se eu assumir que eu tenho uma prova de P, eu chego a uma contradição. Então, dado uma prova de P, nós podemos provar que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque estamos trabalhando com teoria de conjuntos, logo o axioma da extensionalidade é verdade. Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles têm que ser iguais. E se nós temos uma prova de que f de A é 0 e de que f de B é 1, os conjuntos A e B têm que ser os mesmos. Então, nós podemos provar que A é igual a B por extensionalidade. Logo, f é uma função para início de conversa. Então, se A é igual a B, f de A tem que ser igual a f de B. Logo, o que acontece? O que acontece é que alguma coisa foi deletada aqui. Ok. Então, logo, f de A tem que ser igual a f de B, que f é uma função e A é igual a B. Mas nós sabemos que f de A é 0 e f de B é 1, nos dando uma contradição. Então, nós sempre conseguimos especificar ou uma prova de P ou uma prova de não P. Sempre podemos especificar. Uma prova de... Isso conclui a nossa demonstração do Teorema de Diácono. Então, assim, uma coisa que você poderia pensar é que, ok, você mudou a nossa lógica clássica que nós tínhamos, que nós gostamos bastante, e você acabou de dizer que a gente não pode mais usar a lei do terceiro excluído e a gente não pode mais usar o axioma da escolha. E assim, nós gostamos dessas coisas. Para citar David Hilbert, só tirar uma citação dele aqui. A ideia essencial na qual o axioma da escolha está baseado constitui um princípio lógico geral que, mesmo para os primeiros elementos da inferência matemática, é indispensável. Tomar o terceiro excluído do matemático é o mesmo que impedir um boxeador de usar seus punhos. Felizmente, todo mundo aqui é kickboxer, então a gente simplesmente vai lidar com isso. E, naturalmente, claro, é engraçado falar isso, mas seria bom eu dar alguns motivos pelos quais você gostaria de lidar com essa lógica, que não permite você usar essas coisas automaticamente, né? Seria bom você ter pelo menos alguns motivos
para você se dar o trabalho de fazer isso. Então, deixa eu só mencionar algumas coisas. Então, motivo número 1. Deixa eu só escrever. Motivos para usar lógica intuicionista mesmo assim. Alguns desses motivos podem convencer algumas pessoas, outros podem não ser tão convincentes, mas quando você junta todos, eu acho que é uma boa. Então vamos começar com o seguinte. A matemática intuicionista, de certa maneira, eu tenho que ser bem específico com isso, ela é mais geral. Por quê? Essencialmente porque você está assumindo menos coisas comparado à lógica clássica. Agora, tem um asterisco que tem que ser colocado nisso daí. Infelizmente, nós não vamos ter muito... nós não vamos ter o tempo para realmente falar nisso, mas existem formas de você traduzir provas clássicas em provas intuicionistas com um pequeno aspas. Mas vamos colocar matemática intuicionista. Mais geral, entre aspas. Ela assume menos. Segundo, que vai ser bem interessante para nós também, tem várias noções que na lógica clássica acabam se confundindo, acabam sendo equivalentes, mas que são genuinamente diferentes quando você olha para essas noções intuicionisticamente. Eu mencionei brevemente que um conjunto não ser vazio, um conjunto ser habitado, são coisas diferentes de maneira intuicionista, mas existem várias outras coisas. Por exemplo, existem várias noções de conjunto finito, que classicamente te dão a mesma noção, mas que intuicionisticamente são coisas diferentes. E o que isso significa? Que você tem um entendimento conceitual mais rico do que você tinha antes, tem mais nuance, tem mais diversidade de resultados. Então, vou colocar isso aqui. Então, várias noções que se confundem classicamente. São genuinamente diferentes. Intuicionisticamente. Terceiro motivo, que eu acho que esse sim pode convencer bastante a gente. Uma demonstração construtiva, aliás, uma demonstração intuicionista de um resultado é construtiva, diferentemente do que você tem em geral com uma prova clássica. Por quê? Porque as operações lógicas que nós temos agora preservam justificativas. O que significa que você fazer uma verificação computacional de uma demonstração se torna um processo muito mais simples. Isso também significa que uma demonstração intuicionista é mais útil do que uma demonstração clássica de um resultado semelhante. Deixa eu tentar dar um exemplo assim mais metafórico do que está acontecendo, só porque eu acho que é uma historinha interessante para entender essa ideia. Imagina o seguinte. Imagina que nós temos um conto de fadas clássico. Okay? Nesse conto de fadas, nós temos um nobre cavaleiro que foi resgatar uma pessoa presa numa torre atrás de um dragão cuspidor de fogo. Okay? E aí você imagina o seguinte, o cavaleiro está lá no meio do calabouço, certo?
e ele pensa assim, nossa, eu estou perdido aqui nesse calabouço, deixa eu ver se eu consigo pensar logicamente para sair dessa situação. E aí ele faz o seguinte raciocínio. Eu sou um cavaleiro, personagem principal de um conto de fadas clássico. Como é um conto de fadas clássico, ele tem que ter um final feliz. Se tem um final feliz, significa que deve existir, em algum lugar nessa masmorra, uma espada mágica para matar o dragão e uma chave para conseguir abrir a porta de onde está aprisionada a princesa. Ou o príncipe. Ok. Este é um raciocínio completamente válido, classicamente, mas também é completamente inútil. Por quê? Estamos num conto de fadas clássico, então esse raciocínio é uma prova verdadeira do ponto de vista clássico, mas ela não te diz onde você vai achar a espada mágica, nem onde que está essa chave, nem onde que está a sala onde está a princesa. Ou seja, você fez esse raciocínio completamente válido, mas ele é inútil. Se você tivesse uma prova intuicionista desse fato, você deveria saber exatamente qual que é essa espada mágica e tudo mais. Ok? Então, coisas assim acontecem, você tem mais informação numa demonstração intuicionista do que você tem numa demonstração clássica. Então, vou escrever assim. Provas intuicionistas. Tem um teor computável. Que pode estar ausente numa prova clássica. Então, vou só colocar assim que provas intuicionistas são mais informativas. Então, sei lá, digamos que eu tenho uma prova construtiva de uma versão do Teorema de Picard. Tal demonstração, de fato, teria que me dar algum tipo de algoritmo que converte as informações na hipótese do teorema numa solução do problema que o teorema diz que tem. Okay? Em vez de só estabelecer a existência de uma solução. E, finalmente, o que vai ser o nosso foco, né, para os próximos dias. Digamos que você não tem interesse nenhum em computação, não tem interesse nenhum em filosofia, e você quer simplesmente um motivo puramente pragmático e matemático para você lidar com essas coisas. Então, deixa eu te dar um que vai ser o nosso foco para os próximos dias. Que é o seguinte. Lógica intuicionista funciona como o que nós chamamos de uma linguagem interna. Então, é a linguagem interna para um topos em geral, que é algo que nós vamos discutir nos próximos dias. E, por enquanto, o que nós precisamos saber sobre essa ideia é que, de certa forma, quando você faz demonstrações ou construções que utilizam apenas lógica intuicionista, elas meio que estão resumindo algo que acontece dentro de qualquer topos. Então, em particular,
significa que se você tem teoremas e demonstrações que são montadas apenas usando lógica intuicionista, a partir dessa demonstração você consegue fatos que são válidos em qualquer topos. Por outro lado, se você tem uma demonstração que usa, por exemplo, o axioma da escolha, essa sua demonstração só vai ser válida em um topos que também acredite no axioma da escolha. Então, nós temos aqui um motivo um tanto pragmático para lidar com essas coisas. Então, só para dar um exemplo razoavelmente conhecido, se você tem um teorema em, sei lá, álgebra comutativa, que é formulado e provado estritamente usando lógica intuicionista, significa que esse seu teorema de álgebra comutativa é válido dentro de qualquer topos. E talvez, nós vamos entrar em mais detalhes disso depois, mas talvez para o topos de conjuntos é simplesmente um teorema de álgebra comutativa, mas quando você move para um outro topos, esse é o mesmo teorema de álgebra comutativa expresso dentro de outro topos pode, na verdade, ser um teorema de geometria algébrica. Coisas assim acontecem. Ok. Então, nós temos aqui essa nova noção de lógica e talvez seja bom eu fazer uma descrição um pouco mais formal de como nós conseguimos montar a linguagem e demonstrações nisso, e talvez nós vamos encerrar hoje, depois de fazer essa exposição inicial. Então, essa interpretação para os conectivos que eu dei agora, eu vou só escrever, é também conhecida como a interpretação de BHK, Brouwer-Heitgen. E a ideia é: será que nós conseguimos montar um sistema formal que basicamente modele a ideia por trás dessa interpretação de BHK? O que nós vamos fazer? Então, a interpretação dos conectivos e quantificadores. Chamada da interpretação de BHK. Então, as ideias originais vieram de Brouwer, é onde eu sei, e depois Heitgen, como aluno do Brouwer, tentou formalizar as ideias do Brouwer de uma maneira para nós rigorosa, mas como Groff tinha algumas ideias no mesmo sentido. Ok, então vamos só dar uma definição que vai ser importante para nós nos próximos dias. E nós vamos tentar criar um sistema de prova que implementa essa interpretação de BHK na chamada dedução natural. Além dessas modificações intuicionistas que eu mencionei, em que a gente tem esses novas interpretações de quantificadores, tem só mais uma mudançazinha que eu quero fazer com relação à lógica que a maioria talvez esteja acostumado, que é que a nossa lógica vai ter tipos diferentes. Então, normalmente, quando você fala em lógica clássica, e pensamos em uma linguagem, na lógica clássica, nós especificamos símbolos funcionais e símbolos relacionais, mas todos esses símbolos são de um tipo só. Então, nós pensamos em estruturas como sendo simplesmente um conjunto com interpretações para os símbolos funcionais e relacionais para aquela linguagem. Mas nós vamos mudar as coisas um pouquinho, porque agora nós vamos assumir que os nossos símbolos podem ter tipos diferentes. Então, deixa eu dar uma definição.
Essa definição vai parecer um pouco longa, mas não é tão ruim quanto parece. Então, uma assinatura de primeira ordem vou chamar de sigma, consiste primeiro, num conjunto de tipos primitivos eu vou escrever como sendo tal de sigma. Então, a ideia é de que esses são os tipos base, a partir dos quais nós vamos construir os outros tipos. Um conjunto de símbolos funcionais. Junto a um mapa que associa a cada símbolo o tipo dele. Então, a ideia é que símbolos diferentes podem ter tipos diferentes. Nós temos um mapa que associa cada símbolo ao tipo dele. Então, classicamente, a gente só precisa se preocupar com a aridade, mas aqui a gente precisa se preocupar com o tipo de uma maneira um pouquinho mais geral. Associa cada tal símbolo F ao seu tipo. O que é o tipo? É uma lista não vazia de tipos primitivos. Então, qual que é a notação para isso? Deixa eu ver aqui. Vou apagar esse texto. Exatamente como você imaginaria. 2 pontos significa F é de tipo A1 até AN flecha B. Eu vou usar essa notação para dizer que F tem tipo A1, AN, B. Então, quando a lista de tipos primitivos de F é assim. Então, eu tenho uma distinção para o último símbolo que aparece. E quando é assim, a gente diz que F é um símbolo enário. E nós temos também um conjunto de símbolos relacionais. Antes de eu escrever o que isso é, deixa eu só dar uma ideia mais ou menos de onde a gente quer chegar com essa ideia. Então, os símbolos funcionais vão ser utilizados para construir os termos da nossa linguagem e intuitivamente vão ser interpretados como elementos das nossas estruturas. E os símbolos relacionais vão ser utilizados para construir as fórmulas da nossa linguagem, que, entre aspas, são subconjuntos das nossas estruturas. Intuitivamente, o subconjunto de todos os elementos que satisfazem a fórmula.
Então, a gente só está tratando da sintaxe por enquanto, e nos outros dias a gente vai lidar com a semântica clássica e categórica. Então, temos também um conjunto de símbolos relacionais. Junto a um mapa que associa cada tal símbolo R ao seu tipo, e há uma lista de símbolos primitivos, de tipos primitivos. Dessa vez a notação é a seguinte. R, essa flecha meio esquisita que tem uma cauda, A1 a N, quando R tem tipo A1 até a N. Detalhe importante, N aqui pode ser 0, tá? A gente pode ter uma lista vazia. E nesse caso a gente diz que R é uma proposição atômica. Então, quando você tem uma assinatura dessa, você consegue gerar uma linguagem da maneira tradicional. Só que dessa vez, cada tipo primitivo vem com um conjunto de variáveis daquele tipo. Então, vou só escrever isso rapidamente aqui. Talvez eu não entre em detalhes de como você constrói a linguagem, mas é exatamente do mesmo jeito que você faria classicamente, só que dessa vez você tem termos de tipos específicos e fórmulas de tipos específicos. Então, cada tipo primitivo vem com uma escrever cada tipo A vem com uma coleção de variáveis de tipo A. E a notação para uma variável dessa normalmente é só para enfatizar que a variável é de tipo A. Também você pode escrever x é de tipo A. Ok? Então, como é que você gera a linguagem? Vou só descrever brevemente e talvez parar por hoje, porque nós estamos apertados de tempo. Mas nós conseguimos construir os termos de uma linguagem recursivamente. Então, a ideia é de que uma variável de tipo A é um termo de tipo A. E se eu tenho um símbolo funcional tipo esse, e eu tenho termos dos tipos A1 até AN, eu consigo construir um novo termo aplicando F aos termos anteriores, e o resultado vai ser de tipo B. Então, é assim que você constrói os termos da linguagem. E, do mesmo jeito, você consegue construir as fórmulas da linguagem, começando com seus símbolos relacionais, e dizendo que se R é um símbolo desse tipo, então R aplicado a termos T1 até Tn dos tipos A1 até AN é uma
fórmula do tipo, daquele tipo. Igualdades também, nós vamos considerar igualdades como sendo igualdades entre dois termos de mesmo tipo, também vai ser considerado uma fórmula atômica. E você constrói as fórmulas mais gerais usando conectivos e quantificadores da maneira tradicional. Eu vou só escrever brevemente um pouquinho de terminologia. Nós vamos encerrar por hoje, porque essa terminologia vai ser importante, porque vai coincidir com tipos de categoria que nós vamos lidar depois. Então, dependendo de quais conectivos e quantificadores forem permitidos, para construir nossas fórmulas, obtemos tipos diferentes de fórmula que, de certo modo, estão relacionados à complexidade dessa fórmula. Então, nós temos os seguintes tipos, pelo menos os que a gente vai lidar de maneira um pouco mais detalhada. Nós temos as fórmulas regulares, que vão permitir ter um símbolo para verdadeiro, um símbolo para conjunções, o conectivo para conjunções e quantificador existencial. Nós também vamos trabalhar com as fórmulas coerentes, e além de permitir o que nós já tínhamos, também permite você ter o símbolo para falso e disjunção. Nós vamos também ter fórmulas de primeira ordem, em que você permite basicamente tudo, mas de maneira finitária. Então, aqui nós temos verdadeiro, falso, disjunção e conjunção, implicação e os dois quantificadores tradicionais. Nós temos as chamadas fórmulas geométricas, que são as fórmulas coerentes mais disjunções infinitárias. Então, próxima vez nós vamos começar a tratar dessas coisas, porque a ideia é que, dependendo do tipo de estrutura que você tem numa categoria, você vai conseguir interpretar fórmulas regulares, coerentes, primeira ordem ou geométricas dentro da sua categoria. Você vai precisar de mais estrutura conforme você for descendo essa lista. Mas isso nós vamos discutir com mais calma na próxima vez. Por hoje é isso, gente. Temos uns minutinhos para pergunta, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Olá. Você pode voltar ali na prova do teorema? O teorema de Diaconesco? O que você provou. Eu estou tentando entender o que estava acontecendo ali. É meio estranho que você usou o axioma da escolha no caso de uma família finita, porque parece que os problemas que dão no axioma
Dos casos de Desculpa, família. eu não estou conseguindo ouvir muito bem a pergunta. Tá. Oi. Ah, tem que falar mais próximo, né? Tá. Agora tá tudo bem? Você consegue me ouvir? Eu acho que está melhor agora. Tá, vou falar devagar. Foi estranho pra mim que você usou o axioma da escolha no caso finito, de uma família finita. Porque Sim. parece que o problema do axioma da escolha é no caso de família infinita, né? E, tipo, por exemplo... Não, essa... Eu posso só terminar? Por que eu não poderia ter definido aquela função... Simplesmente definido a função f de A igual a 1, f de B igual a 0. E, tipo, isso é... Eu posso fazer isso? Então, é uma excelente pergunta, na verdade, e talvez, se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia comentar isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas aqui, nós realmente precisamos do axioma da escolha, apesar da família parecer uma família finita, devido às complicações que eu mencionei, de que quando você passa de clássico para intuicionista, os diferentes tipos de finitude não são mais equivalentes. E se você for olhar exatamente quando que você precisa do axioma da escolha, quando você tem uma família infinita versus uma família finita, quando você olha as nuances dos detalhes, você vê que, na verdade, o tipo de finitude que essa família AB parece ter não é o tipo de finitude que você usa, consegue construir a função escolha sem problema, sem usar um axioma. Então, eu diria que o fundo da resposta, na verdade, é que os tipos de finitude intuicionisticamente são diferentes e, nesse caso, você tem um pouquinho mais de complicações. Ok. Fiquei curiosa. Não, mas é uma excelente pergunta. Mais perguntas, comentários? Não? Vamos encerrar a aula de hoje, então. Muito obrigada novamente. Obrigado. Então, vocês, Até amanhã, gente. antes de liberados para o almoço, quem não fez o registro